Minha gente, olá! Como é que vocês estão? Eu tô aqui hoje para dividir com vocês um processão que envolve a expressão do nosso ser no mundo, sabe? Aquela coisa assim da gente sentir que a gente não cabe no mundo, de sentir que a gente nunca vai ser completamente aceito no mundo se a gente continuar sendo a gente, que é melhor a gente se podar daqui, podar dali, esconder isso, esconder aquilo, quem sabe nos aceitem. Pois é, tive um grande processo com isso e eu vou interconectar isso com o meu 1 ano e 1 mês sem redes sociais. Ou seja, eu excluí meu Facebook já faz muito mais tempo, mas o Instagram, que era uma rede social que eu tinha, eu excluía 1 ano e 1 mês. E este canal aqui é a única coisa que eu tenho, assim como rede social, assim como meu WhatsApp. Então, antes de iniciar esse nosso papo, eu queria dar alguns avisos, né? O primeiro deles é o seguinte: este canal, ele não é a minha profissão. Eu não sou youtuber e nem pretendo ser, porque eu não consigo. Então tudo que eu entrego aqui é um conteúdo muito cru, ou seja, é um conteúdo sem planejamento, sem qualidade, sem edição e sem estudos de didática, de vídeo, de YouTube, esse tipo de coisa, porque eu não tenho tempo. Para quem não sabe, a minha profissão neste momento da vida é ser pesquisadora de pós-doutorado, a minha área é de fisiologia vegetal. Quando eu estava no doutorado, eu ainda tinha alguns espaços de tempo entre um intensivão e outro, às vezes dava ali uns espacinhos de tempo e eu conseguia até dedicar mais energia neste canal. Ainda assim, nada perto de qualquer coisa profissional. Agora, nessa fase da minha vida, eu simplesmente não tenho tempo, assim, o tempo que eu tenho que sobra, eu tô cuidando da minha vida pessoal, sabe? Casa, alimentação, saúde, esse tipo de coisa. E a sobra da sobra disso, eu quero ficar quietinha, sabe? Eu quero ler uma coisa que eu gosto de ler, eu quero aprender alguma coisa que eu gosto, sabe? E aí tá muito difícil mesmo conseguir gravar vídeo aqui, mesmo nessa coisa do cru, do amador e tal. Mas uma coisa que é o que eu busco entregar a vocês, a única coisa que eu garanto, assim, é que nem sempre eu vou conseguir, mas é que eu vou buscar entregar a vocês a minha verdade, a minha autenticidade, o meu ser, a vulnerabilidade do meu ser, o mais delicado dentro de mim, sabe? Uma coisa que eu garanto pra vocês é que eu vou buscar não alimentar esse sistema de aparências onde todo mundo tá o tempo todo com sucesso, sendo feliz e sorrindo. Eu vou buscar não fazer isso. E aí, nesse sentido, eu gostaria de te fazer um pedido. Se você, assim, esse canal aqui, se você me acompanha, você sabe que os vídeos aqui tem aqui, nunca, assim, como eu posso dizer, um número de pessoas que me assiste é muito pequeno. E boa parte dessas pessoas eu até conheço, né? Que elas vêm comentar comigo. Ah, assisti seu vídeo, me senti acolhido. Ou então, assisti seu vídeo, que importante que foi falar sobre esse assunto, me senti representado. Ou às vezes um short que eu tô, sei lá, dançando. Poxa, me senti inspirada. E isso é legal. E é por isso que eu tenho esse canal. Eu acredito nesse canal. Não no sentido que eu acredito que ele um dia vai me dar um resultado X ou Y. Porque, como eu disse, eu não sou youtuber. Mas eu acredito nesse canal no sentido de que eu acredito que eu sendo 100% eu, cada vez mais próxima disso, eu inspiro, mesmo que poucas pessoas, a serem elas mesmas. E ao dividir os meus processos mais vulneráveis, que sejam, eu também acredito que eu faço com que algumas pessoas se sintam mais acolhidas diante do mundo que está só alimentando aparências onde todo mundo tem sucesso, onde todo mundo é lindo, onde ninguém passa por nada. Então eu tento aqui expressar essa profundidade, coisa muito difícil numa tela plana, né, gente? Mas é a minha tentativa, é o que eu busco, isso eu garanto, embora os vídeos não tenham a didática, a qualidade, a edição e etc e tal. E eu até perguntei para algumas pessoas que me assistem, que comentam comigo, o que elas achavam de verdade nesse sentido. E elas falaram, olha, Brenda, realmente, né, seus vídeos não têm edição, eles não têm nada do que os vídeos de uma pessoa que fala sobre isso profissionalmente. Mas eu assisto porque eu gosto de onde você vai chegar. Eu gosto da forma como você desenvolve as coisas. Ou porque eu me identifico com você, eu gosto de você de um jeito que faz com que eu assista o vídeo mesmo que você não tenha aquela coisa, né, daquele youtuber que capta sua atenção e que vai te pescando, né? Eu não tenho isso, eu sei, eu tenho consciência disso. Eu gostei muito de ouvir que
assim, eu poderia ter ficado chateada, né, do tipo, nossa, então você tá dizendo que meus vídeos não têm qualidade e não tem edição, não sei o quê. Mas por que eu vou ficar chateada com uma realidade? Ao invés de ficar chateada com uma coisa que eu sei que é a realidade, eu fiquei feliz de saber que essas pessoas me assistem porque elas gostam de mim, sabe? Eu fiquei muito feliz, então obrigada, eu fiquei feliz de verdade, muito obrigada. Mas eu queria falar com você que não curte tanto assim. Eu queria falar com você que assiste esses vídeos aqui e fica sentindo sentimentos estranhos, sabe? Tipo, que tá se achando, ou que vergonha alheia, ou que não precisa. Sabe, se você assiste meus vídeos e fica nesse lugar de julgamento, seja meus shorts ou o vídeo aqui que eu gravo, nesses meus raros tempinhos livres, eu gostaria de fazer um pedido. Se retire desse vídeo e se desinscreva do canal. Eu não tenho a intenção nenhuma em ter mais inscritos ou mais pessoas assistindo. A minha intenção é que se sejam 5 pessoas assistindo, mas que eu beneficie 5. Se eu beneficiar uma pessoa, eu já me sinto feliz, entende? Então, a minha intenção ao falar isso é, eu quero diminuir meu número de inscritos. Então, se você é uma pessoa que está inscrita no canal e que sente sentimentos negativos, fica projetando as suas coisas negativas em mim, eu não tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra abrir o meu coração, pra ser quem eu sou. E isso não é fácil, sabe? Eu tô aqui fazendo isso para que seja útil, para que seja bom. Quando eu me exponho de qualquer forma, seja uma arte, seja uma música, seja um vídeo aqui, é para ser útil. Então, se não tá sendo útil, se tá te fazendo qualquer tipo de coisa ruim, energia ruim, se retire, se desinscreva do canal. Porque é isso, sabe? Esse canal aqui, ele tem um propósito muito interessante, que é assim, quando a gente tá na nossa casa, a gente é a gente, porque afinal a gente não tá invadindo espaço de ninguém, né? A gente pode ser 100% a gente. Quando a gente vai na casa de alguém, a gente tem que ficar atento às regras e aos limites da outra pessoa. Quando a gente vai num ambiente social, ou num ambiente profissional, em qualquer espaço onde a gente compartilha esse espaço com mais pessoas, você tem que estar se adaptando a essas mais pessoas. E eu sou uma pessoa que às vezes acho que me adapto até demais, assim, sabe? Eu me podo até demais em ambientes com várias pessoas. E aí se eu me solto um pouquinho, eu já me culpo. Será que eu falei alguma coisa a mais? Será que não devia ter falado? Essas coisas. E aí, gente, esse canal é um espaço onde eu me solto e eu consigo ser eu mesma, sabe? E isso é muito valioso pra mim, isso é muito bom. E eu fiquei me perguntando, por que você gosta de gravar vídeo pra aquele canal? Tipo, é um canal que não te traz nada em termos materiais e você mesmo assim parece que de alguma forma, do pouco tempo livre que você tem, você gosta de voltar aqui, você gosta de expressar algo. Eu fiquei nessa questão, não achei uma resposta, mas assim, eu sinto que me faz bem, talvez por isso, por essa sensação de conforto, de conseguir ser eu mesma em um local. E claro, também o vínculo que eu crio com algumas pessoas que eu fiz amizades através desse canal, né? Tem pessoas que eu me tornei amiga porque me assistiram um vídeo aqui, se identificaram e aí eu tenho essas amizades. Então, eu não sei, eu acho que é uma coisa muito valiosa, muito legal, muito boa. E enfim, dito isso, né, de que se você se sente mal, se retire, por favor, nada contra, nada pessoal. Às vezes você até gosta de mim pessoalmente, sei lá, mas aí você assiste os vídeos e não gosta, e aí, então, sabe, por favor, né? E aí você que fica, você que se sente de alguma forma acolhido, incentivado, inspirado ou carinho, qualquer coisa positiva, então é com você que eu quero falar, porque agora eu vou expressar pra você essa crise toda do canal e como tem sido estar sem as redes sociais. Mas eu quero também dividir com você que eu quero elevar o nível desse canal. Então, ou seja, os poucos vídeos que eu gravar aqui, eu quero não ficar tanto mais só nessa janela, nesse jogo da vida, onde... Gente, tá muito barulho, né? Mas é que hoje é sábado à noite, quando eu tô gravando esse vídeo é sábado, 6h20 da tarde, na verdade, e eu tô precisando carregar o celular, então eu não consegui colocar o microfone, porque ele usa o mesmo local do carregador. Não usa! Peraí. Gente, não usa. Eu ia falar, prometo que eu vou comprar o microfone novo. Esse microfone é muito ruinzinho. Eu acho que ele é até pior do que o microfone do iPhone. Porque, sei lá, fica um som de rádio, né? Que parece que você tá falando no rádio. Aí eu não tô usando do iPhone agora. Só que tem uns
que eu vou comprar um, que eu já vi da Holy Land. Não sei se é assim que fala. Mas ele vem um pluguinho aqui também pra você carregar enquanto você grava, mas não é o caso de hoje, então vamos seguir assim. Bom, você que ficou aqui, você que não saiu do canal, você que não se desinscreveu, é com você que eu quero falar. Então, como eu tava dizendo, eu quero elevar o nível desse canal, no sentido de que eu quero que a gente fale não só do jogo da vida, mas também sobre se desidentificar desse jogo. O que eu tô querendo dizer com isso? Teve um momento da minha vida onde eu despertei a minha consciência. Eu vou falar isso sem medo. Teve um momento da minha vida onde eu despertei a minha consciência. E eu tinha muito medo de falar isso, porque como assim eu despertei? Ninguém desperta, despertar não tem eu, mas que arrogância dizer eu despertei. Eu tinha esse receio, gente, falar isso, parecer que eu tava me achando, parecer que era ego espiritual, mas eu perdi esse medo, gente. Sim, teve um momento há 7 anos onde eu despertei a minha consciência. E eu não estou dizendo que eu sou uma pessoa desperta. Uma coisa é você despertar a consciência, outra coisa é você ser uma pessoa desperta. Eu não sou uma pessoa desperta, eu ainda caio muitas vezes no jogo dessa vida, nas novelinhas, e eu fico nesse sofrimento, nessa neurose, nessa sensação, nessas opiniões e nessas vozes. Então, claramente eu não sou uma pessoa desperta. Eu tento, mas eu não consigo. Mas quando eu digo que eu tive um despertar de consciência, eu estou dizendo que teve um momento da minha vida, assim, eu vivi a minha vida numa linha muito baixa de consciência, até uma certa idade, até os meus 22 anos. Já tinha alguns sinais, assim, eu já tinha uma sensibilidade, mas eu acreditava muito na vida, sabe, no concreto. Eu acreditava muito e eu sofria muito às vezes. E às vezes me vinha um sentimento de apego material tão grande que eu achava que as coisas materiais eram muito decisivas sobre a vida, sobre se eu ia ser feliz ou não. E às vezes eu não via sentido na vida, sabe? Porque eu não conseguia encontrar nada maior. E aí teve um determinado momento onde eu experienciei, não é que eu li, não é que eu ouvi falar, não é que eu assisti. Eu experienciei a sensação, eu tive a experiência do não eu, da ausência de eu. Eu tive a experiência de simplesmente ser uma consciência impessoal. E quando eu tive essa experiência, eu percebi que tudo isso aqui, toda essa vida, tudo que acontece é um pedacinho muito pequeno, é um mundinho, né? Tipo, aos 100 anos de vida, 120, seja lá quanto tempo uma pessoa vive, esse plano material com todas as suas novelas e coisas, situações, e sucesso, e fracasso, e profissão, e ansiedade, e familiares, e relações, e tudo que é a vida, tudo isso é uma coisinha muito pequena perto dessa consciência tão ampla, perto desse espaço tão grande, compassivo, impessoal, que é a consciência. E eu experienciei isso, eu experienciei qual que é a sensação da ausência de ego. Ela durou, foi uma experiência que eu não sei quantos minutos duraram, mas foi pouco tempo. E depois eu tive algumas outras experiências desse tipo, mas essa primeira para mim que foi o despertar, que foi quando eu percebi, tive um insight, falei, eu tava sofrendo aqui dentro dessa bolinha que eu chamava de vida, de mundo. Eu tava vivendo alegria, felicidade, tristeza e tal. E eu não sabia que isso era só um pedacinho. E aí quando eu descobri que era só um pedacinho e que o que eu chamava de amor era muito pequeno perto do que é a verdadeira compaixão, a consciência, isso que surge quando a gente diminui o nosso senso pessoal de eu, de opiniões, de gosto, de não gosto, eu percebi, então, que a vida e todas as situações da vida, nada disso pode me consumir por inteiro, mesmo que em muitos momentos eu sofra, mesmo que às vezes eu chore, pense, meu Deus, mas sempre, depois desse despertar, sempre, por mais sofrendo que eu esteja, tem essa consciência aqui, que eu sei que tá ali, sabe? Essa paz atrás desse sofrimento. Tipo, nada é tão grande, por mais que pareça muito sofrimento, mas nada é tão grande perto do que eu sei que somos. Somos uma consciência só. Não tem separação entre eu e você. Não tem. O que acontece comigo não tem separação entre o meu eu e o seu eu, mas entre a consciência
Não tem. Então esse foi o meu despertar, né? Que é você saber que existe. Mas agora, falar que eu consigo viver a minha vida toda, com todas as minhas ações e palavras, nesse lugar de consciência e de compaixão, eu estaria mentindo pra vocês. Por quê? Porque nesse caminho eu me esqueço muitas vezes, a maioria das vezes. Se eu me lembrasse o tempo todo, eu nunca sofreria, né? Pessoas que são despertas, elas não sofrem mais. Mesmo que aparente que tá sofrendo, ela não sofre. Se ela tem vontade de chorar, ela chora. Se ela tem vontade de sorrir, ela sorri. Mas falar que ela sofre, sabe, assim, é menos, né? E eu, sinceramente, não acredito que o processo, o despertar, seja uma coisa assim como esse primeiro despertar que eu falei assim, eu tive um processo de despertar. Tá, eu soube, ponto, acessei. Isso é uma coisa que acontece. Mas ser uma pessoa desperta, se tornar uma pessoa desperta, eu não acredito que seja assim. Me tornei. Eu acho que é uma coisa assim, você começa a perceber que em alguns momentos, em algumas ações, você consegue agir como uma pessoa desperta. E embora isso seja ainda muito pouco perto da quantidade de vida e de tempo que você age, fala e com tantos erros, mas gradualmente, conforme você pratica e intenciona, você vai percebendo essas ações cada vez mais frequentes. E essa frequência vai aumentando e o tempo vai aumentando, e aí eu acho que é assim que uma pessoa se torna uma pessoa desperta. Mas esse é achismo meu, porque como eu não sou uma pessoa desperta, eu não sei como é. Mas enfim. E aí eu quero elevar o nível desse canal justamente porque eu quero fazer com que os nossos vídeos aqui não falem apenas sobre o jogo da vida, rede social, sim ou não, o que tá fazendo de bom, o que não tá fazendo. É claro que eu sempre trago uma profundidade dentro das coisas, mesmo dentro do jogo, né? Ou sobre as relações, o que é ser egoísta, o que é se priorizar. Tudo isso eu acho que é muito útil, muito válido, até porque, né, a ideia não é só saber que isso é um jogo, não é só saber que isso é pequeno perto da grande consciência. Não é só saber que isso é ilusão, mas é saber, peraí, mas como que eu vou articular dentro dessa ilusão? Como é que eu vou articular dentro desse... Isso eu tô chamando de jogo, gente, não se ofendam, é a vida maravilhosa e sagrada. Mas tô chamando de jogo porque é uma forma de dizer que a gente tá aqui e que vão ter umas coisas que vão tentar nos enganar, que vão tentar fazer com que a gente esqueça de quem a gente é. E aí eu tô aqui para dizer que quando eu falo jogo, eu tô dizendo, você vai vencer não é se você tiver sucesso no seu emprego, se você ganhar muito dinheiro ou se você conseguir determinada coisa, não é tão superficial assim. O que eu tô dizendo é que o seu sucesso nesse jogo é não ser manipulado pelo sistema, que vai tentar te fazer esquecer de quem você é, da consciência ampla, amorosa, pacífica e tranquila que você é. É um sistema que vai tentar te fazer acreditar que a sua felicidade está nas coisas, que a sua felicidade está na pontuação, está no sucesso X, tá em conseguir o emprego Y, em conseguir a aparência Z. Esse sistema vai tentar fazer isso, e por isso que eu falo que é um jogo, porque a gente tá aqui e tem essas forças, né? Essas forças que eu não quero chamar de negativas, mas existem. Essas forças, elas estão o tempo todo tentando trazer a gente para um torpor, para uma inconsciência. E vencer esse jogo é olhar para tudo isso e falar, eu não caio, eu não vou cair, sabe? Eu vou viver sem culpa, sem excessos, sem culpa, eu vou enxergar que tudo é sagrado e eu não vou me esquecer dessa paz e dessa felicidade que mora dentro de mim, que é desidentificada de todas essas coisas externas. Eu não vou me esquecer. Eu vou me lembrar que através da presença eu consigo tudo de bom. E aí vai estar o sistema falando, mas você tá atrasado, mas você não é o suficiente, mas você não é bom o suficiente. Vai ter esse sistema. E aí, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou finalizar esse vídeo, porque eu vejo que vídeo muito longo assim é ruim, né? Então eu vou finalizar esse vídeo, a gente deixa ele como parte 1 do processo, e aí a gente coloca a parte 2 no próximo vídeo, tá bom? Então, até o próximo vídeo.